Você acha que quando seu filho chegar na adolescência, ele vai fazer as coisas escondidas de você? Oi, meu nome é Yesra, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre os jovens, sobre os adolescentes que fazem as coisas escondido, que mentem, que enganam. Por que isso acontece? Como prevenir este problema de acontecer? Se você tá com seu filho aí pequenininho, 4, 5, 6 anos do seu lado e você enxerga que o futuro é algo muito distante e que você não irá passar por isso porque o seu filho é perfeito e ele não vai mentir, ele não vai enganar, ele não vai fazer escondido. Você precisa parar para pensar se a educação que você está dando para sua criança hoje vai realmente te possibilitar colher esses frutos no futuro. Recentemente eu fiz uma reflexão lá no Instagram de uma postagem que eu achei na internet. A pessoa postou: pais controladores criam filhos mentirosos. E isso me chamou muita atenção porque tinham muitos likes, né, muitas curtidas, muitos compartilhamentos e muitos comentários. E aí eu comecei a ler os comentários dessa postagem e tinha muita gente reforçando essa ideia, tinha muita gente comentando sobre as suas próprias experiências pessoais. Então tinha comentários assim: nossa, eu não consigo mentir pra ninguém, mas quando é pra minha mãe, a minha atuação é digna de Oscar. Nesses termos. Aí tinha uma outra pessoa que comentou que ela aprendeu a mentir extremamente bem porque os pais dela eram super autoritários, super controladores e que para ela poder viver, fazer as coisas da vida dela, ela precisou mentir. Aí tiveram algumas pessoas que até comentaram que elas se tornaram tão boas nisso que elas sabem quando tem alguém chegando, quando tem alguém se aproximando, pelos sons dos passos em casa. Ou seja, a pessoa sabe quando vai entrar no quarto dela, né? Quando alguém vai entrar no quarto dela, quando alguém vai se aproximar dela, pelo som da pessoa andando em casa. Em que ela precisou descobrir essa questão dos sons, analisar essa questão dos sons para ela conseguir fazer as coisas escondido dos pais. Vários comentários nessa linha, vários comentários desse tipo, das pessoas contando as suas próprias experiências. Teve uma pessoa que comentou que ela sempre foi muito insegura, que ela sempre teve muito medo de levar bronca dos pais dela e que por conta disso ela não fazia nada e ela não aproveitou a vida dela, ela não viveu a vida dela com medo da reação que os pais teriam. E aí a adolescência passou, a juventude passou, ela cresceu e ficou uma adulta frustrada, tímida, com diversos bloqueios sociais, porque ela não viveu experiências que ela queria ter vivido, mas que ela não fez porque tinha muito medo da reação dos pais, porque os pais não confiavam nela, enfim. Tinham muitos comentários nessa postagem e eu compartilhei alguns deles, os que me chamaram mais atenção, lá no Instagram. O meu Instagram é o @Manual da Infância e eu tô sempre comentando com o pessoal lá, tô sempre conversando, tô sempre respondendo perguntas. E nesse dia eu coloquei os prints dessa postagem que eu vi e comecei a conversar com o pessoal a respeito e muita gente começou a me mandar mensagem dizendo que também tinha passado por isso, que também tinha sofrido na adolescência, que também namorou escondido, saía escondido, falava pro pai que ia dormir na casa da amiga e dormia na casa do namorado. Teve gente que contou que falava que ia pra igreja, encontrar os amigos da igreja, na realidade ia fazer qualquer outra coisa. Pessoas que cabularam a aula para poder ir passear no shopping, enfim. Eu recebi várias histórias, eu compartilhei essas histórias lá no Instagram. E se você não viu essas histórias, se você não me segue ainda no Instagram, eu fixei no perfil. Então está nos stories fixados e chama Reflexão. Porque nesse dia, quando eu postei isso, muita gente realmente veio comentar comigo, veio contar das próprias histórias. Teve até uma moça, essa história em particular me chamou muita atenção. Teve até uma moça que veio me falar que ela casou e aí ela se divorciou, ela já tinha mais de 40 anos e ela demorou 3 meses para contar para a mãe que ela estava divorciada, né, que ela havia se divorciado, porque ela cresceu numa educação tão rígida, tão autoritária, ela cresceu acostumada a esconder as coisas da mãe dela, que quando ela se divorciou, ela simplesmente achava que ela precisava esconder aquilo da mãe dela também. E ela demorou 3 meses para contar para a mãe que ela tinha se separado, que ela tinha se divorciado. Então, assim, são histórias que dá para perceber claramente que as pessoas que passaram por isso, que as pessoas que foram criadas dessa forma, elas levam determinados traumas, determinadas lembranças negativas, elas desenvolvem características, condições psicológicas específicas que surgem em decorrência da educação que elas receberam. E essa educação autoritária, essa educação rígida, essa educação controladora, os jovens chamam isso de pais controladores, aqueles que querem controlar tudo, que não deixam o filho fazer nada.
E esse tipo de educação é a educação mais comum, é a educação mais difundida na nossa cultura. E isso acontece porque a nossa cultura não entende de desenvolvimento da criança, não entende dos jovens, não entende da cabeça da criança e nem do adolescente, e aí fica perdida sem saber o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, quando você está perdida, você tem que controlar, você tem que proibir. Então essa, na realidade, é uma reflexão muito interessante de se fazer, porque é o seguinte: a maior parte dos pais que são controladores, eles são controladores por medo. A maior parte dos pais que são autoritários por medo. É claro que tem aqueles pais que são autoritários porque querem, porque escolherem, porque batem no peito, que assim é a forma que eles educam, e ok, eu não tô falando disso. Eu tô falando que tem muita gente por aí, tem muito pai, tem muita mãe, talvez esse inclusive seja o seu caso, que educa o filho dessa forma, que prende, que proíbe, que castiga, que grita, simplesmente porque não sabe fazer de outro jeito. Imagina, seu filho tem 15 anos, aí ele pede pra ir numa festa. Você não sabe quem vai estar naquela festa, você não sabe que tipo de ambiente é, quais são as coisas que o teu filho vai ter exposição lá, se vai ter bebida, se vai ter droga, o que vai ter. E aí, se você não confia na própria educação que você deu, porque você não tinha as ferramentas para educar adequadamente, você fica inseguro, você fica com medo. E se você estiver inseguro, com medo, o que você faz? Você prende essa criança, você prende esse jovem. Então, a maior parte dos pais que prendem, a maior parte dos pais que agem dessa forma, agem por medo, porque não sabem fazer de outro jeito, porque tem medo do que os filhos vão fazer, tem medo das escolhas que os filhos farão. E aí é que tá. Se você tem medo das escolhas que o seu filho vai fazer, se você tem medo das pessoas que vão andar com seu filho, se você tem medo dos ambientes que o seu filho vai frequentar, significa que tem alguma coisa na educação do seu filho que tá falhando. Porque o ideal da educação, o esperado da educação é que a gente consiga ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a fazerem escolhas. Você não precisa escolher pelo seu filho, você não precisa proibir o seu filho, você pode ensiná-lo a fazer as próprias escolhas. Um adolescente que sabe fazer as próprias escolhas não vai se meter em encrenca. Um adolescente que sabe fazer as próprias escolhas não vai te dar trabalho. Quando você proíbe, você prende em casa, embaixo da sua asa, porque você não está confiando que aquele jovem, que aquela criança, que aquele adolescente consegue decidir por ele mesmo, consegue fazer sozinho. E eu não estou dizendo que os adolescentes são capazes de decidirem qualquer coisa, que os adolescentes podem fazer tudo que eles quiserem, não é esse o ponto. O ponto em que eu quero chegar aqui é que se a educação não for pautada em cima de valores, em cima de recursos que preparem o teu filho para a vida, conforme ele for crescendo, você vai ter cada vez mais a sensação de que você precisa aprender, de que você precisa proibir, de que você precisa negar, de que você precisa ser controlador, de que você precisa ser autoritário. E isso acontece porque está te faltando recursos para ensinar esse jovem a escolher por ele mesmo, está te faltando recursos para ensinar esse jovem a ser responsável. Então, se existe algum medo a respeito disso no seu coração, significa que alguma coisa na educação que você está dando para sua criança precisa ser alterada. Se você pensa na adolescência do seu filho com medo, sem saber se ele vai fazer escondido, se ele vai namorar ou se ele não vai, se ele vai mentir para você ou se ele não vai, significa que hoje as coisas que você está escolhendo hoje podem não estar no melhor caminho possível. E é essa a questão. Os pais controladores realmente criam filhos mentirosos, como a postagem coloca lá. E isso acontece porque se você não deixa o seu filho fazer nada, se você não dá liberdade nenhuma, se você não ensina o seu filho a fazer escolhas, se você não ensina valores e princípios para o seu filho, se você simplesmente proíbe, se você simplesmente age de forma autoritária, a única saída que o seu filho vai ver é mentindo para você. Afinal, se ele mente, se você não descobre, você também não briga e a vida continua, a vida segue. Então é assim que funciona para a cabeça do jovem, é assim que funciona para a criança. Eles aprendem isso extremamente cedo, tá? Os filhos de pais controladores aprendem a mentir extremamente cedo e mentem cada vez melhor. Toda vez que você pega uma mentira do seu filho, você vai e briga com ele porque ele mentiu. Essa bronca que você dá no seu filho porque o seu filho mentiu vai preparar o cérebro dele para na próxima vez que ele for mentir, ele mentir melhor, ao ponto de você não descobrir e não conseguir dar a bronca. Um erro que muitos pais cometem é achar justamente que na hora em que eles pegam uma mentira do filho, eles precisam brigar, eles precisam castigar, e não é bem assim. Porque toda vez que você faz isso, você diz pro seu filho, olha, você errou aqui, você falhou nisso e eu descobri essa mentira. Você está lapidando essa criança para ela mentir cada vez melhor para você. Na próxima vez que ela for mentir para você, ela vai lembrar da bronca que você deu da última vez e ela vai mentir
com mais qualidade, ao ponto de que você não descobre que ela tá mentindo. E aí, na hora que a criança percebe que daquela forma ela conseguiu mentir para você e você não tá descobrindo, ela faz isso repetidamente, ela vai fazer isso incontrolavelmente, ela vai mentir para você por todos os motivos. Aí ela começa a enganar, aí ela começa a fazer escondido. E isso tudo é fruto de uma educação que não tem diálogo, de uma educação que não tem valores, de uma educação que não tem os recursos certos para ensinar essa criança a fazer escolhas, não tem os recursos certos para ensinar essa criança como que ela deve se comportar e como que ela age com responsabilidade. Eu tenho um vídeo específico falando sobre essa questão da responsabilidade, de como criar filhos responsáveis, e é um material bem completo que complementa a ideia que eu tô te trazendo aqui hoje. Eu não vou esmiuçar esse assunto porque eu já tenho um vídeo a respeito disso, mas o que eu quero trazer para você hoje é exatamente essa questão. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje que lá na frente vão fazer o teu filho mentir, te enganar ou ser aberto e receptivo com você? Porque a gente precisa pensar uma coisa: todos os adolescentes vão sair, todos os adolescentes vão namorar, todos os adolescentes vão fazer. Aí você tem que fazer uma escolha, se você quer que o seu filho faça escondido de você ou se você quer que o seu filho faça com você sabendo. A opção dele não fazer não existe, porque faz parte do desenvolvimento do adolescente, e eu também tenho um vídeo específico sobre como funcionam os adolescentes, né? Explicando como funciona a cabeça do adolescente, e eu também falo disso lá. Faz parte do desenvolvimento do adolescente sair pra festa, namorar, enfim, descobrir como o mundo funciona. A única coisa que você consegue escolher é se vai ser escondido de você ou se vai ser na sua frente. Você bater no peito e falar, o meu filho não faz, é o seu filho não faz ou você que não sabe o que o teu filho faz? Então existe esse abismo de diferença, e é sobre isso que eu estava conversando com as pessoas lá no meu Instagram. Eu achei essa reflexão tão importante, tão necessária, que eu decidi trazer aqui em vídeo. Eu tô falando de autoritarismo, de não ser autoritário, de não ser punitivo, mas eu preciso dizer que existe uma diferença enorme entre você ser autoritário e você ter autoridade. Uma pessoa autoritária é aquela que pratica a ditadura, é aquela que pratica a tirania. Ela grita, ela bate, ela manda, é tudo do jeito dela, porque sim, porque eu quero, porque é do meu jeito, porque você mora na minha casa e vai seguir as minhas regras. Isso é um autoritarismo. A pessoa que recebe isso, né, no caso, o filho que passa por isso, ele não tem voz, ele não tem opinião, ele não pode expressar os desejos dele, ele não pode compartilhar os sentimentos dele, porque não é bem aceito. As regras são dos pais, a casa dos pais, é tudo do jeito que os pais querem, tudo do jeito que os pais acham que é certo, e você cala a boca, engole e segue. Isso é uma educação autoritária. E geralmente a educação autoritária vem junto com a educação punitiva, que é a educação que se você erra, você fica de castigo, gritam com você, te batem, te isolam, tiram as coisas do seu acesso, né? Nota vermelha na escola, fica sem televisão. Quebrou um copo, fica sem videogame, então por aí vai. A educação autoritária está muito ligada com a educação punitiva. Pais punitivos tendem a ser pais autoritários e vice-versa. E essa educação é tão comum porque ela é a mais difundida na nossa sociedade, e ela é a mais difundida na nossa sociedade porque, de um modo geral, as pessoas não têm conhecimento nenhum a respeito do desenvolvimento da criança. As pessoas simplesmente não sabem como educar. Se você parar para pensar, não existe faculdade para ser mãe, não existe curso superior para ser mãe, não te ensinam no pré-vestibular, não te ensinam no ensino médio como que você faz para ter um filho, como que você faz para educar o seu filho. As coisas que a gente sabe sobre educar os nossos filhos são as coisas que os nossos pais nos ensinaram da forma que eles nos educaram. E os nossos pais nos educaram da forma que os nossos avós educaram eles. E isso vai cada vez mais para trás e vai ficando cada vez mais primitivo. Então a forma que nós estamos educando os nossos filhos hoje, no ano de 2020, é a forma primitiva que os nossos bisavós educaram os nossos avós, que educaram os nossos pais, que nos educaram. Nós estamos só reproduzindo comportamentos que a gente recebeu lá atrás, que a gente nem sabe de onde vem, que se a gente não questiona para quebrar o padrão, a gente vai continuar levando o padrão para frente e colhendo os mesmos frutos. Quantas pessoas você não conheceu na sua juventude que faziam as coisas escondido dos pais? Se bobear, você era a própria pessoa que fazia as coisas escondido dos pais. Quantas meninas você não conheceu que engravidou na adolescência por pura falta de informação, por não saber do que se tratava, porque faziam escondido e acabavam engravidando muito novas? Quantos meninos não se envolveram com drogas simplesmente porque a família era tão rígida, nunca conversou sobre isso, nunca preparou esse jovem para esse assunto, e aí simplesmente ele cresceu, ele foi e fez escondido, e quando viu já era um viciado.
Falando dessa parte de drogas, eu também tenho um vídeo sobre isso, de como manter os filhos longe das drogas. É um vídeo bem completo também a respeito desse assunto, em que eu te explico exatamente a ferramenta que você vai usar para conseguir que o teu filho não use drogas sem você precisar proibir, sem você precisar se preocupar, sem você precisar ficar brigando com ele, porque obrigar, ou se preocupar, ou proibir, não resolve. Se ele tiver curiosidade e quiser usar, ele vai fazer, e ele vai fazer escondido de você, num ambiente que você não sabe aonde é, com quem que é, sobre quais circunstâncias é. Então é muito pior quando acontece dessa forma. Entende o que eu quero dizer? Esse padrão de educação que a gente recebe, que a gente não questione, que a gente só vai levando pra frente, faz com que as pessoas tenham cada vez mais problemas psicológicos, faz com que as famílias tenham cada vez menos comunicação entre os envolvidos, menos laços entre os envolvidos, faz com que os adolescentes fiquem cada vez mais rebeldes, cada vez mais terríveis. E a gente tem que levar em consideração que, se na época dos nossos avós já se fazia escondido, imagine hoje em dia que o acesso à informação é muito maior, porque os seus avós não tinham celular, seus avós não tinham internet, seus avós não tinham computador, mas o seu filho tem. Então, se para os seus avós eles já conseguiam fazer escondido, o teu filho vai conseguir com muito mais facilidade, porque as coisas mudam, as coisas progridem e as crianças acompanham essa progressão. As crianças nascem hoje em dia já sabendo mexer em tela praticamente. Então, a educação punitiva que bate, que grita, que proíbe, que prende, ela vai ficando cada vez menos eficiente e cada vez mais a gente tem a sensação que as crianças estão descontroladas, que os adolescentes estão descontrolados, que o mundo não é mais como era antes, que ninguém obedece ninguém, que ninguém respeita ninguém e que a gente não tem controle sobre os nossos filhos. E isso acontece, de certa forma, porque o modelo de educação não foi alterado. As coisas progrediram, as pessoas progrediram, mas a educação que as pessoas estão recebendo continua a mesma, continua sendo aquela mesma antes ultrapassada. E aí eu sempre recebo mensagens do tipo: ai, mas se eu não bater no meu filho não educa, se não bater fica mimado, se não bater, se eu não bater na criança, a criança vai bater em mim. E vamos parar pra pensar nisso. Quando você não bate na criança e tem a ideia de que ela vai bater em você, na realidade você tá com medo de que se você não bater na criança, você não vai conseguir educar. E por que isso acontece? As pessoas, de um modo geral, elas conhecem 3 formas, 3 ferramentas de educar a criança. Ela conhece o grito, ela conhece o tapa, né, o bater, e ela conhece o conversar. São essas 3 coisas que as pessoas conhecem. Se a pessoa tira o gritar e o bater, só sobra o conversar. E o conversar não vai resolver todas as coisas. Conversar com a criança não resolve todos os seus problemas. Conversar com a criança não garante que o teu filho seja um anjo. Não é esse o caminho. Só que se você só sabe essas 3 coisas e você tira 2 dela, é óbvio que a sua criança vai crescer mimada. É óbvio que a sua criança vai crescer mal educada. Então esse medo de, se eu não bater no meu filho, se eu não castigar o meu filho, ele vai virar um pequeno tirano e vai dar na minha cara, ele é válido dentro deste contexto. Quando você não tem as ferramentas de educação, não tem como você tirá-las, porque você já tem pouco, e aí se você tira, você não consegue educar essa criança. Então fica muito mais difícil. Se tudo que você conhece é gritar, bater e conversar, é óbvio que você vai olhar pra mim e falar: eu não posso parar de bater e nem de gritar com meu filho, porque se eu faço isso, ele quem vai me bater e gritar comigo, porque essa criança vai ficar descontrolada. E aí é que tá o pulo do gato. Quando eu falo para você apostar numa abordagem não punitiva, apostar numa abordagem não autoritária, eu não estou dizendo para você deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer ou para você só conversar com a sua criança. Eu estou dizendo para você aprender novas ferramentas de como educar essa criança. Entende o que eu estou dizendo? Se você tem 3 ferramentas e 2 delas você precisa tirar, que é o bater e que é o gritar, só vai te sobrar uma, que é o conversar. Ok, mas e todas as outras que você pode aprender? Por exemplo, eu já ensinei a ferramenta dos combinados, eu já ensinei como conversar com a criança para que ela obedeça. Eu já ensinei um monte de ferramentas que estão nos outros vídeos disponíveis. Se você junta todas elas, você consegue uma educação sem precisar bater, sem precisar gritar e sem deixar a criança mimada, sem deixar a criança mal educada. Então, se você vive essa insegurança, o que tá te faltando é recurso de educação. Se você olha para uma situação e fala: eu não sei mais o que fazer, meu filho é terrível, o que tá te faltando é recurso para lidar com essa criança. Porque a criança é só uma criança, é só um filhote. Se você for parar para pensar, é só um filhote. Por que lidar com um filhote é tão difícil? Por que educar é tão difícil? É difícil porque a gente não sabe fazer, e tudo que a gente não sabe fazer é extremamente difícil. Se você nunca fez
torta de frango, a primeira vez que você for fazer, você vai achar difícil. Você vai olhar pra mim e falar, não, mas calma, como é que eu faço a massa? Como é que eu faço o recheio? Então, fazer torta de frango é difícil? Depende. Você tem habilidades culinárias ou não tem? Você sabe cozinhar ou não sabe? Eu vou mais além. Construir um prédio. Você acha que construir um prédio é difícil? Construir um prédio é complexo. Existem várias contas, existem várias funções que você precisa fazer para que o prédio fique de pé e não caia e não machuque ninguém. Mas construir um prédio difícil, para mim, que não tenho conhecimento nenhum sobre engenharia. E eu realmente não tenho, eu não estudei engenharia, então eu também não falo de construir prédio. E se alguém falasse, olha, constrói aí um prédio, eu iria achar difícil. Eu não iria nem saber por onde começar, porque eu não tenho essa informação. Então, quando tá difícil de educar, quando você olha e fala, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, essa criança é terrível, já gritei, já bati, não acontece nada, nada melhora, é porque está te faltando recursos. Se você acha que está difícil, é porque você não tem ainda a informação que você precisa ter. E o fato de você não ter a informação que você precisa ter não significa que a informação não existe. Tem muita gente por aí que não acha difícil. Qual é a diferença da pessoa que acha educar fácil para a pessoa que acha educar difícil? A quantidade de recurso que essas duas pessoas têm. Então, se você perguntar pra mim, Esra, você acha que educar uma criança é difícil? Eu vou te responder que dá trabalho, mas não que seja difícil. Mas dá trabalho, cansa. Tudo na vida dá trabalho, absolutamente tudo na vida dá trabalho. Educar os filhos não seria diferente. O pulo do gato é você saber que tipo de trabalho você quer passar na sua vida. Porque se educar o seu filho dá trabalho, não educá-lo vai dar também. A criança que grita, que chora, que faz birra, o adolescente que faz as coisas escondido, o adolescente que mente, é um adolescente que dá trabalho, certo? Você não sente confiança nisso, você não tem paz, você gritar, você bater, te estressa, te irrita. Ou você vai me dizer que você bate no seu filho e quando você termina, você sai cantarolando, feliz da vida. Impossível uma coisa dessa acontecer. Impossível você lá, passar o dia inteiro gritando com a criança e no final do dia você falar, nossa, que linda a minha vida, que perfeita a minha relação com os meus filhos. A gente se sente mal, isso vai desgastando a gente. Então, educar bem dá trabalho? Dá, mas educar mal também dá trabalho. Gritar o dia inteiro dá trabalho, brigar o dia inteiro dá trabalho, cansa. Te esgota fisicamente, te esgota mentalmente, te esgota psicologicamente, tira o seu prazer em estar com os seus próprios filhos. Eu conheço pessoas que já viraram pra mim e falaram, quando eu saía do trabalho à noite, eu pensava que eu ia voltar pra casa e lidar com choro de criança, com grito de criança, com criança mal educada, e eu sentia vontade de ficar no trabalho. Por que isso acontece? Porque a pessoa está vivendo uma situação difícil de uma criança que não está sendo educada. Então, educar bem vai dar trabalho, tanto quanto educar mal. Aí a questão é, qual é o tipo de trabalho que você quer ter? Você quer passar trabalho com o seu adolescente desobediente, rebelde, mentiroso, que engana e faz escondido? Ok, opção sua. Ou você quer passar um pouco de trabalho para aprender os recursos de educação, aplicar os recursos de educação e ter um filho exemplar, e ter um filho comportado, ter um filho obediente, ter um filho respeitador. Então, escolhe o trabalho que você quer. Vou mais além. Fazer dieta dá trabalho. Você fazer dieta dá trabalho, é uma coisa ali difícil para a maior parte das pessoas. Mas você não fazer dieta também dá trabalho. Aí você vai me falar, não, como assim? Comer tudo que a gente quer é a maior delícia, não dá trabalho nenhum. E dá sim, porque você colhe um prejuízo a médio e longo prazo para a sua saúde. Não tô falando só da parte estética, que para muitas pessoas é importante, mas eu tô falando da parte de saúde. Se você fica 20 anos da sua vida comendo só chocolate, aos 30, 40 você vai desenvolver uma diabetes. E uma diabetes é uma privação, é uma doença que vai te dar trabalho, que talvez seja uma complicação que te leve à morte mais cedo. Então é uma coisa que vai te gerar um prejuízo, é uma coisa que vai te gerar uma dificuldade. Então tudo dá trabalho. Fazer dieta dá trabalho? Dá. E não fazer dieta vai dar trabalho também. Ou você vai ter esse trabalho agora, ou você vai ter esse trabalho no futuro. Mas em algum momento você vai ter esse trabalho. E para educação é a mesma coisa. Ou você escolhe ter o trabalho agora e educar bem essa criança, ou você escolhe no futuro passar trabalho com isso. Eu sempre conto uma história que para mim foi muito impactante. Eu estava no mercado e aí tinha uma pessoa na fila do mercado, na minha frente, na fila do caixa, e essa pessoa estava com uma criança numa dessas motinhos de empurrar, desses carrinhos que você vai empurrando a criança, e era uma menininha toda rosinha, né, vestida de cor-de-rosa, bem bonitinha. E aí chegou uma outra pessoa na fila que conhecia a mãe dessa criança e comentou, fulana, quanto tempo? Ai, como tá linda fulaninha, e brincou com a criança e tudo mais.
E aí a mãe da criança respondeu: é lindinha, mas me dá muito trabalho. Ela tá numa fase que ela só quer usar roupa cor-de-rosa. E se a roupa rosa não tá lavada, ela chora, ela grita, ela não quer colocar nenhuma outra cor de roupa. Ela só quer vestir roupa cor-de-rosa. A moça que tinha chegado, que estava conversando com essa mãe, respondeu: olha, eu entendo que essa fase dá trabalho, eu entendo que ela chorando seja chato, mas aproveita, porque esse é o menor dos trabalhos que você vai ter com a sua filha. O meu fez 18 anos recentemente e ontem foi preso. Então nem se compara ao tanto de trabalho que eles dão depois que eles crescem. Eu sinto falta de quando meu filho dava trabalho para vestir a roupa de outra cor. E eu ouvi esse diálogo e fiquei pensando a respeito disso. Falei, realmente, quando a gente não investe em padrão de educação que seja benéfico, em que a gente sabe que vai colher bons frutos disso no futuro, a gente paga um preço muito alto com a juventude, com a adolescência e com a vida adulta. Eu não estou falando que o seu filho vai ser preso, não é isso que eu quis dizer. Eu usei esse exemplo dessa história que eu ouvi. Pode ser que isso não aconteça com o seu filho, nem estou dizendo que porque você escolheu educar diferente, seu filho vai ser a pior pessoa do mundo. Pode ser que não aconteça, mas você vai apostar as suas fichas nisso? Você vai pagar para ver se o seu filho vai ser preso ou não? Se o seu filho vai virar uma boa pessoa ou não? Se o seu filho vai ter boa índole ou não? Se seu filho vai fazer escondido de você ou não? Você vai realmente pagar para ver? Se você escolhe pagar para ver, aí tudo bem, não é mais algo em que eu consiga te ajudar. Mas se você escolhe hoje que vai fazer diferente, que vai investir diferente, que vai educar diferente, você não tá pensando só em hoje, na criança educada que você quer ter. Você tá pensando em toda a vida do teu filho, nas escolhas que ele vai fazer quando for adolescente, nas escolhas que ele vai fazer quando for adulto, e mais do que isso, no psicológico desta pessoa. Porque, ok, pode ser que o seu filho cresça e ele vire uma excelente pessoa, educado, uma pessoa de caráter, um pai de família, uma mãe de família, não sei, vira uma pessoa aí do bem, uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que ajuda os outros, que cuida dos animais, que cuida do meio ambiente, cresce um exemplo de ser humano. Ok, ele cresce um exemplo de ser humano nas atitudes dele, tudo bem, legal. Mas e quais são as consequências psicológicas que essa pessoa herdou? Será que essa pessoa não desenvolveu um quadro depressivo? Será que ela não tem ansiedade? Será que ela não tem uma fobia social? Como que essa pessoa se relaciona nos relacionamentos amorosos dela? Será que a relação de apego que essa pessoa tem com as outras é um apego seguro? Eu já fiz vídeo também sobre essa questão do apego, né, explicando a teoria do apego. Quais são as condições psicológicas que esse adulto leva para o futuro? Porque a gente não está buscando aqui adulto que cresça e pague as contas, simplesmente, que não vá preso. Nós estamos buscando pessoas saudáveis, nós estamos buscando pessoas felizes. Quantas pessoas você conhece que são genuinamente felizes? Quantas pessoas você conhece que sabe lidar com as emoções dela? Quantas pessoas você conhece que tem inteligência emocional? Quantas pessoas você conhece que atingiram os próprios sonhos, que chegaram onde elas queriam chegar na vida? Eu conheço poucas. A maioria das pessoas, elas têm emprego mais ou menos, relacionamento mais ou menos, uma vida mais ou menos, e de sexta-feira, quando elas tomam cerveja, elas ficam mais ou menos felizes. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de educação também cria um psicológico mais ou menos, também vai gerar um monte de sequelas psicológicas para essa pessoa. Então, quando a gente investe em recursos bons de educação, nós estamos cuidando do futuro e nós estamos cuidando do psicológico para o futuro, para que saiba fazer escolhas, para que alcance os seus objetivos, para que seja feliz. Nós estamos preservando hoje a felicidade desse indivíduo. Hoje é uma obrigação sua olhar para o teu filho pequeno e saber que boa parte do psicológico dele é você quem está construindo. Se ele vai chegar lá na frente com um psicológico bom ou não, tá dependendo e muito da educação que você tá dando. Eu não digo que depende exclusivamente, mas eu digo que depende muito, assim, mais de 50% pelo menos. Então é por isso que a gente precisa repensar o modelo de educação que a gente está seguindo, o modelo de educação que a gente quer seguir e ir atrás dessas ferramentas. É como eu disse antes, educar é difícil para quem não tem as ferramentas, porque para quem tem, porque para quem vai atrás, educar não se torna uma tarefa tão impossível, não se torna uma tarefa tão difícil, tão sofrida, tão doída. Ai meu Deus, eu não tenho paciência. Isso é uma questão de que você ainda não tem as habilidades que você precisa ter. Você ainda não desenvolveu as habilidades que você precisa desenvolver. Então, quando você sente essa aflição, será que meu filho vai me obedecer? Será que meu filho vai ser um adolescente bom? Será que meu filho vai fazer escondido? Essa aflição que você tem é uma aflição que acontece porque você não tem as ferramentas que você precisa, porque você não está sabendo o que você precisa saber para conduzir a vida dessa criança. O caminho do meio termo não é nem o autoritarismo e nem ser um pai 100% liberal.
100% permissivo. É o caminho do meio, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer e também não é bater, gritar, castigar, esse tipo de coisa que a gente já sabe que, além de ultrapassado, deixa uma série de consequências psicológicas ruins para essa pessoa também. Então eu queria fazer esse vídeo para trazer essa reflexão, para trazer esse pensamento, para deixar aqui, claro, essas informações. Se você quiser ver o que eu falei a respeito desse assunto lá no Instagram, tá fixado no perfil como reflexão, em que eu coloquei os prints, né, dos depoimentos que as pessoas estavam mandando e de outros depoimentos que eu achei na internet, para você entender o nível que isso chega, ou a quantidade de consequências negativas que isso traz para o desenvolvimento da sua criança. Para fazer diferente, é necessário repensar os padrões, é necessário mudar os conceitos, é necessário aprender novas coisas. Se tudo que você conhece é gritar, bater e conversar, esquece. Você conhece um pouquinho assim só do que educar significa. Tem um monte de outras ferramentas que você pode e deve utilizar com o seu filho. Não são ferramentas difíceis de aplicar. Uma vez que você entende, você percebe que é tão fácil quanto bater e gritar. Porque na realidade bater e gritar só é fácil porque você sabe fazer. A partir do momento que você souber fazer outras coisas, essas outras coisas também vão ficar fáceis. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, me deixa nos comentários. Até o próximo, um grande beijo e tchau, tchau.